sua cabeça. Curva sua cabeça, olha onde o Senhor fala conosco que nascer da terra, da carne, do sangue, mas tu vive a transmitir verdadeiro. O teu Santo Espírito fala conosco nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Marcos 11:20 fala assim, ó. O poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara de raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto oração pedirdes, crede que receberdes, assim será convosco. Jesus, ele amaldiçoou a figueira, não está dando fruto, e ele amaldiçoou também para poder deixar o exemplo, o quê? Como usar o poder da fé. Então Jesus, ele aproveitou a oportunidade e falou no 23, porque é verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te, lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será o quê? Com ele. Igreja, é impossível o quê? O monte ser erguido aonde? Ser erguido para o mar. Mas Jesus falou: se crê. Por que Jesus deu esse exemplo impossível? Porque isso é impossível. Aos olhos humanos é impossível. O quê? O monte, ele sair do seu lugar, e para onde? E para o mar. Mas é impossível para quem? Para nós, para o que? Os homens, para o ser humano. Mas para Deus, nada, o que? É impossível. Se Deus quiser tirar, ele o que? Tira, ele arranca. Se Deus quiser pegar, como diz que diz o monte, pegar e erguer sobre o mar, ele faz, porque ele é o Deus que é todo poderoso. Então ele fala no versículo 23, porque é verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim que será. Não podemos o quê? Não podemos duvidar do poder o quê? Do poder da fé. Não podemos desacreditar do poder da nossa o quê? Da nossa fé. Então tem pessoas que oram, que pede, que determina, mas o que? Não crê de nada, o que? Adianta. Não adianta a pessoa falar que tem fé, que ela fala que fala com Deus, que tem certeza, mas o que? Duvida. Não adianta, porque não adianta nada. Não podemos duvidar. A dúvida não pode estar sobre nós. No momento algum podemos duvidar. O momento que nós orar, pedir para petição do nosso familiar, nós temos o que sustentar? A fé e a palavra. Não, você já viu pessoas que têm boas palavras? Não, quer dizer, conversa aqui, fala uma coisa, mas com outra pessoa no lugar já fala outra coisa. Não sustenta o que? A palavra. Nós temos que sustentar a palavra, aquilo que nós oramos, o que? A nossa fé, independente do que vai acontecer. Temos que sustentar o poder da nossa palavra, o quê? Da nossa fé, não duvidar de forma, de maneira alguma. Porque Jesus deixou o exemplo, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim que será com ele. Então creia, se crê, aquilo que nós falamos vai o quê? Vai acontecer. Assim o quê? Assim será. Assim será aquilo que nós pedimos, se nós não duvidarmos, vai acontecer exatamente o que nós pedimos a quem? Pedimos a Deus, através do poder da nossa fé. Versículo 24, por isso vos afirmo, que tudo quanto oração pedires, crede que receberes, e assim o quê? E assim receberes, e será o quê? Assim convosco. Igreja, Jesus falou o quê? Tudo quanto o quê? Tudo quanto oração pedires, crede que receberes, assim o quê? Receberes, assim o quê? Será assim convosco. Igreja,
duvidar do poder da oração. Aquilo que nós pedimos a Deus, nós temos que crer que Ele o quê? Nos ouviu. Igreja, não é que Deus vai ouvir hoje e vai responder, Ele já ouviu a oração. Agora, no momento certo, na hora certa, no tempo dele, determinado por Ele, Ele vai ouvir a nossa oração. Igreja, tem uma oração nossa que nós já fizemos muito tempo atrás. E já tem oração que nós pedimos que nós já presenciamos o quê? A resposta daquela oração que nós fizemos o quê? Há muito tempo. Então não é que Deus pode responder hoje, agora, claro que Ele pode, é a hora que Ele quiser. Então quer dizer, mas nós não podemos duvidar do poder o quê? Da oração, mas nós temos que crer que nós pedimos o quê? Já recebemos. Não depende, não estamos pedindo por nós, mas pela nossa família, mas nós temos. Hoje eu pedi pela libertação da minha família, e eu creio que minha família já está o quê? Liberta. Hoje eu vim pedir a transformação dos meus filhos, e eu creio que já estão o quê? Já estão libertos, transformados. Então não podemos o quê? Duvidar do poder o quê? Da oração, mas nós temos que crer o quê? Que já recebemos. E você quer ver exemplo melhor? Vai Marcos 5 aí, ó. Sobre essa mulher hemorrágica que sofreu por 12 o quê? Por 12 anos. Então não tem exemplo melhor, né? Em questão sobre a fé, né? Sobre o determinar, sobre o falar, sobre o quê? Porque, igreja, nós temos que falar e o quê? E fazer. Temos que falar e agir. Então essa mulher, ela não somente falou, como ela agiu, como ela acreditou naquilo que era o quê? Naquilo que ela falou, naquilo que era o quê? Determinou. Observe 5:25, ó. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecerá a mão de vários médicos, tendo despedido tudo, gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada o que aproveitar. Antes, pelo contrário, indo o que? A pior. Da igreja, a mulher tinha 12 anos sofrendo o que? Perdendo sangue por 12 anos. Tudo que ela tinha, o que ela gastou, né? Todos os recursos dela, o que ela investiu, do que na sua cura, a qual não teve o que resultado algum. Então a situação dela, o que estava o que piorando. Em vez de melhorar, estava o que estava piorando cada vez mais. Imagine uma pessoa sofrendo por 12 anos, o que perder sangue, como ela perdeu o que tendo essa hemorragia. Então quer dizer, aquela mulher, ela no momento até acreditava o quê? Na medicina. Ela acreditava que é como pessoas hoje, igreja, observe que só tem pessoas hoje que têm dinheiro, né? Porque não podemos falar pessoas ricas, porque ricas são pessoas que buscam a Deus. Então pessoas que têm dinheiro, que têm condições financeiras. Tem pessoa que quer sair do país, né, para poder procurar um tratamento, um tratamento mais avançado. Mas igreja, mais de nada adianta, porque essa mulher hemorrágica, ela procurou todo tipo de profissional, de nada adiantou. Tem uma cantora, não sei se ela é cantora ou se ela é atriz, a tal da Preta Gil, né? Ela está com câncer e ela falou que estava para fora do país para fazer o tratamento. Olha a cabeça desse povo que tem dinheiro. Precisa ela para fora do país. Na verdade, a cura dela não está nem fora ou dentro do país. A cura dela está em quem? Está no Senhor Jesus Cristo. Se ela usar fé, Jesus cura o quê? Cura ela. Mas como ela tem dinheiro, tem condições financeiras, na mente dela, eu vou para os Estados Unidos, fora do país, lá tem tratamento,
lá tem mais equipamento adequado, mas igreja, vai que ela está com essa mãe hemorrágica, vai que ela gasta tudo que ela tem, em vez de melhorar o quê? Piora cada vez mais a situação dela, vai que se agrava mais. Então essa mulher aqui, ela não é que ela foi ignorante, porque ela não tinha outro tipo de conhecimento, mas quando ela ouviu, né, falar de Jesus, observe isso, ó, versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás, está errado aqui também, versículo 26, 27, isso mesmo, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe o quê? Tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Curado. Igreja, ela ouviu falar da fama de Jesus. Jesus estava libertando, curando, estava o quê? Expulsando demônios, as pessoas estavam sendo libertas, transformadas. Então ela o quê? Não perdeu o que? A chance, a oportunidade. Ela nem viu, só ouviu falar de Jesus. E ela determinou: se eu apenas tocar nas vestes desse Jesus, eu serei o quê? Eu serei curada. Então, igreja, a mulher, ela se lançou na fé, era tudo ou nada. Na verdade, a mulher não tinha nada mais para poder o quê? Para perder, porque ela perdeu tudo. Essa mulher, de repente, ela já estava até se esperando, ela falou: esse Jesus aí que está curando, então eu vou o quê? Eu vou lá só tocar na veste dele, eu vou ser o quê? Eu vou ser curada. Então, observe o poder da palavra, da fé, da determinação, da convicção. Tudo isso o quê? É válido para Deus. Porque essa mulher, ela só ouviu, ela nem viu, ela só ouviu falar de Jesus. No momento que ela ouviu, ela falou: quando eu tocar as vestes, eu vou ser curada. Observe, versículo 29, ó. E logo, o que? Se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo, né, do seu sacramento, da sua hemorragia, Jesus reconheceu imediatamente que dele sairá poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? O discípulo, sem entender nada, né? O discípulo nem sabia o que aconteceu, né? O que saiu de Jesus. Responderam os seus discípulos: vejo que a multidão te aperta e diz o quê? Quem me tocou? Então, observe, igreja, tocar em Jesus, qualquer um pode o quê? Tocar. Orar, qualquer um pode orar. Pedir, qualquer um pode pedir. Ouvir a palavra, qualquer um pode ouvir o quê? A palavra. Mas a diferença, sabe qual é? É quando a pessoa, ela sustenta a sua palavra. O poder o quê? Da oração. É quando a pessoa determina. A esposa olha para o marido e fala: meu marido vai ser liberto, e acabou. Já está determinado, decretado. Meu marido será liberto. Os meus filhos serão o quê? Serão transformados. É quando a pessoa sustenta aquilo que ela fala. A mulher sustentou, e o que ela falou aconteceu. Saiu de o que? Poder e virtude de Jesus. Quer dizer, Jesus falou: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou o quê? Com fé, com certeza. Porque a multidão apertava. Imagine só a agonia. Mas só aquela multidão apertando, chamou Jesus, gritando: Jesus, Jesus, Jesus. Mas a multidão tocou, mas o que? Não aconteceu nada com aquela multidão. De repente, aquela multidão que seguia Jesus, aquela multidão que ouvia o ensinamento de Jesus, viu que seu o que? Milagres que Jesus ia fazer, mas aquela mulher não viu nada, ela somente ouviu. Olha a diferença de ver para o quê? Para ouvir. Então, quer dizer, tem pessoas que quer mais fácil ela crer ver do que ouvir. A mulher, ela ouviu, acreditou. A multidão, muitos viram, muitos serem curados,
libertos, transformados, mas não assim, tocava em Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira. Aí está a diferença. Muitos o quê? Muitos ouvem e já acreditam, outros vê e menos vendo ainda não acredita. Então, igreja, então a multidão quem apertava? Quem? Jesus. Mas de nada o que adianta apertar Jesus? Não adianta isso. Jesus está olhando. O que chama a atenção de Jesus é para quem o quê? É para quem crê nele. É para quem crê que ele liberta, que ele transforma, que ele restaura, que ele arranca vício, que ele o quê? Liberta. Conhecereis a verdade é o que vos libertará. Conhecereis a verdade que vos libertará. Quem é a verdade? É a palavra, é Jesus. Se pois o quê? O Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Jesus pode fazer isso. Mas depende de quem? Depende de nós. Igreja, nós temos que sustentar a nossa palavra. Aquilo que nós falamos em oração, vamos continuar o que? Crendo aquilo que nós pedimos a quem? Pedimos a Deus. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos aí. Então, igreja, vamos pedir. De repente não pedimos por nós, mas quem vai receber quem? É a nossa família. Porque estamos pedindo é por quem? É por eles. Nós temos derramado lágrimas, é por quem? Pela nossa família. Nós temos tido a palavra, né? Para que eles possam transformar a nossa casa e assim vai acontecer. Então aquela mulher o quê? Aquela mulher só ouviu e no momento que ela ouviu, ela já acreditou. Porque para uma pessoa que sofreu o quê? Sofreu 12 anos. Tem pessoa que sofre até por pouco ou até mais tempo e é pessoas incrédulas. Aquela mulher, ela não foi o quê? Incrédula. Ela não desacreditou. Imagina uma pessoa que sofreu 12 anos, ou até mais. Tem pessoa que sofre por mais tempo. Mas o quê? É uma pessoa incrédula, não crê na palavra, não crê o quê? Não crê no Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que diz que Deus não existe, que tudo isso é história. Da igreja, a mulher ouviu, falou de Jesus, e ela falou: sabendo que tocar nas vestes, ficarei o quê? Ficarei curada. Versículo 30. Jesus reconheceu imediatamente que dele sairá o quê? Poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Jesus perguntou na multidão. Jesus disse: ó, quem me tocou nas vestes? Porque Jesus ficou, como é? Ficou surpreso. Jesus disse: rapaz, Jesus disse: alguém conseguiu tirar de mim o quê? Poder. Alguém conseguiu tocar em mim pela fé, crendo. Então alguém o quê? Alguém conseguiu tirar de mim poder. Igreja, é isso que temos que fazer. Nós temos que tirar de mim o quê? Poder. Não é, igreja? Aí pessoas falam: mas Deus existe, Jesus existe, morrer por sofrimento. E por que as pessoas falam? É porque querem. Porque nós que temos que tirar Jesus de poder. Jesus não é para a raça humana, para o viciado, para o drogado, para o que está doente, falar: ser curado, ser liberto. Jesus não vai para a nossa família e vai dizer assim: ó, receba a libertação. Não, nós que temos que tirar Jesus do quê? Temos que tirar Jesus, é poder dele. Porque se nós tirar o poder dele, o que vai acontecer? Nossa família vai ser liberta, transformada por ele. Então nós que temos que tirar poder do quê? Poder de Jesus. Não esqueça disso, igreja. Não esqueçam, nós que temos que tirar o quê? Poder do Senhor Jesus, como essa mulher hemorrágica tirou. Porque, igreja, uma multidão segue Jesus. Uma multidão aperta, oprime quem? Jesus. Uma multidão clama a quem? Jesus. Mas Jesus não está se importando quem está clamando, quem está seguindo. Jesus está se importando para aqueles que conseguem tirar dele poder. E é possível através do quê? Da fé. Versículo. Então Jesus perguntou, né? No 32, Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, né? E tremendo, côncia do que nela se
diante dele e declarou que toda a verdade. Imagina a mulher falando: Jesus, eu estava sofrendo por 12 anos de hemorragia, gastei tudo que eu tinha, possuía, minha situação foi de mal para pior, mas alguém me falou do Senhor, e eu já terminei, se eu tocasse nas vestes, eu ficaria curada. Olha, eu estou curada, não estou sangrando mais não, a hemorragia se estancou. E mais Jesus ouvindo aquele testemunho daquela mulher, que falei do quê? Daquele sofrimento, daquele mal. Versículo 34, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá de paz e fica livre do teu quê? Do teu mal. Da igreja, o sofrimento daquela mulher acabou, mas ela teve que usar o quê? Usar a fé dela. A fé dela salvou ela o quê? Daquele sofrimento que estava com ela o quê? Há 12 anos. Porque ela conseguiu tirar o quê? Poder do Senhor Jesus. Igreja, quer chamar a atenção de Jesus? Quer atrair o olhar de Jesus? Tire o poder dele. Creia no poder da sua palavra. Fale com ele, peça a ele, mas creia. Sustente a sua palavra. Sustente o quê? A sua oração. Porque o quê? Maravilhas, sinais e prodígios vai o quê? Vai acontecer tanto na nossa vida como na nossa casa e também na nossa família. Então nós temos que tirar o quê? É poder do Senhor. Não é ele que tem que fazer. Ele quer fazer, mas não depende de nós. É a terra, igreja. É a terra que atrai quem? Que atrai o Senhor. É nós que atraímos quem? Que atraímos Deus. E atrai o quê? Através da fé. Isso acontece. Isso o quê? É possível. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Muito obrigado por essa noite. Deus, obrigado por Senhor nessa noite. Fala conosco através da tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Fala nessa noite no nosso coração. Agradecemos do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória